Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas Aqueloto. Meu nome é Paulo, vou passar para vocês algumas orientações aí para cuidados, na verdade orientações, alguns cuidados que a gente tem que tomar, devemos tomar aí para os jogos da Loto Fácil da Independência, tá bom? Então, vou fazer diferente, né? Estou fazendo diferente, em vez de dar dicas, estou aqui apenas com esse vídeo demonstrando como a gente pode tomar cuidados aí para ter mais sucesso aí nos nossos resultados, né? Para a gente ter uma questão de melhores apostas. É lógico que eu estou falando tanto de cuidados para quem vai fazer aí poucas apostas da Loto Fácil da Independência, como também quem vai fazer aí uma quantidade grande de apostas, né? Alguns cuidados principais aí, eu vou mostrar para vocês aí no slide aqui, né, desse vídeo, né, para que vocês aí possam aí analisar bem o que vocês podem melhorar, o que vocês podem tentar evitar, tá bom? O sistema da Loto Fácil, houve uma mudança, né, conforme essa mudança que teve aí já faz um tempinho que houve essa mudança, né, até esperava que essa mudança fosse acontecer lá nesse ano e o ano passado, já começou a ter essas questões de tentar mudar o mais rápido possível que a Caixa queria fazer, tudo mais, né, com valores, né, ela começou primeiro com o aumento, né, depois ela veio aí com o sistema de concursos diários aí de segunda a sábado, né, concursos da Loto Fácil de segunda a sábado, e também aí a mudança aí na questão de quantidade de apostas, né, dezenas apostadas. Antigamente ele era de 15 a 18, né, e passou a ser de 15 a 20 dezenas. Lógico que o valor aí é bem salgado para quem vai fazer apostas com 19 ou 20 dezenas, né, mas existe essa opção. Agora, o outro ponto que mudou na regra aí, pelo menos aí para a questão da Loto Fácil da Independência, é que a Caixa ela não deu aquele prazo, né, aquele intervalo, como ela costumava dar de uma semana aí, talvez, para que as pessoas pudessem fazer os seus jogos, analisar os seus jogos e fazer uma quantidade maior de jogos aí, né? Então, a pessoa ela tinha aí mais ou menos uma semana para poder jogar, né? Para poder elaborar suas apostas e fazer os seus jogos. Nesse momento não, né? A Caixa continua ainda virando o mês de setembro, ela continua processando suas apostas, né? E conforme a Caixa ela tem aquela questão dos acúmulo, né? Por ser concurso diário, ele acumula, ele reserva, além da reserva que a Caixa faz para o sorteio da Independência, ela também faz uma reserva de cada jogo para o concurso com finais 0. E é essa a proposta da Caixa, pegar esse valor da reserva aí que foi feito para os concursos finais 0 e colocar agregar e acrescentar aí no sorteio da Independência. Então nós temos algum valor lá já superior a 1 milhão aí, 1.400.000, se eu não me engano. Talvez chegue a 1.500.000, 1.600.000. Porque nós estamos aí, pelo que eu vejo, nós estamos mais no concurso de quinta e sexta, depois irá o concurso aí de 2030, né? Que será o concurso aí que eu entendo que seja o concurso concurso da Independência. Não vamos ter muito tempo, essa é a questão, né? Aí eu não sei também se a Caixa ela vai disponibilizar isso, porque normalmente os concursos da Independência ele é ao meio-dia, né? Ele é um concurso aí com horário diferente. Não sei se vai ser esse horário diferente. A Caixa mudou muita coisa aí, né? Tem questões aí que eu não quero entrar muito em detalhes, que são objetivos. A Caixa é uma empresa, ela é também uma empresa, ela é uma pessoa jurídica, e com toda pessoa jurídica como empresa, ele tem objetivos de lucros, objetivos de arrecadação. Então, a arrecadação de prêmios aí, que são objetivos da Caixa, cada ano ela tem uma meta a ser cumprida, né? Independente de qual seja o tipo de loteria, ela tem uma meta. Então ela está tentando atingir essa meta e agora a finalidade, existe a finalidade lá, estão lá na descrição, lá no site da Caixa, tá bom? O que eu posso fazer é esperar, perdão, é esperar que esse valor aí arrecadado sejam destinados corretamente, tá bom? Isso não vem ao caso aí, não
tem a ver nada com o que eu estou falando, que eu vou apresentar para vocês, tá bom? É somente um momento de reflexão para a gente entender o que aconteceu, por que da mudança e por que eu estou fazendo esse, não um vídeo com dicas, né? E sim vídeo apenas com cuidados, tá bom? Um dos principais motivos de eu estar fazendo essa questão desse vídeo com cuidados aí que a gente tem que tomar, né? É por conta disso, porque não vai ter como. Eu vou ter concurso, já estão tendo concursos realizados aí, enquanto eu gravo o vídeo, enquanto eu preparei o vídeo para vocês aqui, já está tendo concurso sendo sorteado. E na quinta-feira vai ter concurso sendo sorteado, na sexta-feira também vai ter concurso sendo sorteado. Então, um dos principais cuidados que eu quero passar para vocês tem a ver com o concurso aí da Loto Fácil, tá bom? Vamos lá então? Vamos partir aqui então? Então, cuidados aí a serem tomados para processar os jogos da Loto Fácil da Independência, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu selecionei alguns pontos, né, para que a gente possa tomar, para que possamos tomar cuidado, que tem muito a ver aí com a questão aí da... Deixa eu só mudar aqui. Opa, aqui, tá bom. Que a gente tem que tomar cuidado aí, né? Atenção, ter atenção. Primeira atenção aqui analise o resultado atual ou anterior ao do concurso da Independência. Ou seja, você precisa analisar o concurso anterior ao que você vai fazer o seu jogo, né? Então, por exemplo, o concurso da Loto da Independência, da Loto Fácil da Independência, será o concurso 2030. Vamos dar esse exemplo. Então, eu vou precisar analisar o concurso 2029, tá? Para que eu preciso analisar isso? Para determinar quais dezenas e quantas dezenas deverão ser repetidas, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma questão, um concurso que vai ter 15 dezenas lá, né, do concurso 2029. Eu vou precisar saber desse concurso quais são as dezenas, as 15 dezenas que foram sorteadas lá, para poder também trabalhar as questões aí na minha análise. Então, montar jogos agora para a loteria, eu confesso a vocês que eu não pesquisei se ele é igual a Mega Sena, né? Onde você poderia pegar jogos mesmo tendo realizado, você poderia pegar lá o volante, colocar o volante específico da Mega Sena. Eu acredito que também esteja assim, eu vou dar uma verificada nisso. Mas mesmo pegando esse concurso e jogando esses volantes, tem que tomar cuidado, porque você vai depender, a Loto Fácil, ele depende muito da questão aí do concurso anterior. Porque eu posso, de repente, pegar 14 dezenas de um concurso anterior. Ou eu posso pegar 10 dezenas aí não repetidas, né, não sorteadas. Então, são fatores que vai determinar, aí, que é muito importante para determinar para como fazer as suas apostas, tá bom? Outro ponto. Evite... Deixa eu só colocar aqui. Tá aqui. Evite ao máximo repetir as mesmas quantidades e dezenas da moldura em relação aos concursos já realizados da Loto Fácil. O que quer dizer isso? Eu passo muitas dicas para quem pega os meus vídeos, eu passo muitas dicas e informo para vocês. Olha, pessoal, evitem de colocar as dezenas repetidas de moldura, porque dificilmente elas saem. Chegam a sair? Sim, mas a maioria dos concursos elas não repetem ainda, tá bom? Porque existe uma quantidade grande aí de informações aí de moldura, de desdobramento da moldura, que faz com que elas não se repitam muitas vezes. Então, se você vai fazer os jogos com apostas com quantidade menores aí, é muito mais importante vocês tentarem evitar essas questões aí de repetições de molduras. Tem que ser as mesmas quantidades e dezenas na moldura, tá bom? Então, quem nunca assistiu o meu vídeo aí, né, vai estar vendo somente esse vídeo das dicas, né, e dessas análises, né, orientações. Então, dá uma olhada lá, de repente, em algum vídeo meu, quando eu informo com algumas dicas aí, análises, dicas e jogos lá que eu coloco para vocês, tá bom? Evite também, ao máximo, a repetição das mesmas quantidades e dezenas dos blocos em relação aos concursos já realizados da Loto Fácil. É o mesmo procedimento da moldura, por isso que eu coloquei lá, evite também, tá bom?
evitem, porque blocos também, a tendência é de não sair blocos repetidos. Dezenas, quantidades, mesmas quantidades, mesmas dezenas de blocos, tá? De concursos que já foram realizados. Procure verificar as quantidades de concursos atrasados em relação às quantidades mais prováveis dos tipos apresentados nos gráficos desse vídeo, tá bom? Procure verificar as quantidades de concursos atrasados em relação às quantidades mais prováveis dos tipos apresentados no gráfico desse vídeo. Isso daí nós vamos ver mais para frente e vocês vão entender, tá bom? O que seria, só para dar uma orientação mais prática para vocês, o que seria isso? Evitar dezenas repetidas. Então, por exemplo, assim, saiu o concurso 2020, né? Então eu vou tentar evitar, na hora de fazer o concurso 2030, eu vou tentar evitar de repetir aquelas dezenas, 15 dezenas, aquele concurso. Vou tentar evitar também de repetir aqueles 14 pontos, 15 pontos, tá bom? Então também tem a ver com isso. Em caso de apostas em grande quantidade, procure ampliar os limites de quantidades entre mínimos e máximos para alguma quantidade de apostas, né? Algumas quantidades de apostas. Isto é, procure formar grupos de apostas, tá? O que quer dizer isso? Se eu for fazer uma quantidade grande de apostas, vou fazer lá, sei lá, 30 apostas, né? 30 apostas é um número pequeno, né, em relação à quantidade da premiação lá, que pode chegar a 95, 100 milhões de reais, né? Então, o ideal é a gente pegar aqui e limitar, ou tentar limitar algumas coisas, fazer umas análises, por exemplo, de moldura, e colocar lá quantas dezenas de molduras eu tenho mais ou menos aqui. A moldura vai me gerar em torno de 8 a 11 dezenas. Então, de repente, eu coloco lá de 9 a 11 dezenas a moldura, tá bom? Então, eu encurto isso. Se eu vou fazer uma grande quantidade de apostas, vou jogar lá 200 apostas, 300 apostas, sei lá, o que é o ideal? Eu pego uma dessas apostas e coloco um caminho encurto esse caminho. Então eu pego esse caminho e coloco lá, olha, eu quero apostas que contenha de 9 a 11 dezenas na moldura, tá bom? Depois eu pego e amplio isso daqui, eu quero apostas que tenha de 7 a 11 dezenas, 7 a 12 dezenas de moldura, e eu descarto essas com 8, 9, 10 e 11. Então eu vou ter uma garantia lá no meu sistema de que pelo menos alguma quantidade eu vou ter 7, 8 dezenas na moldura, vou ter 12 dezenas na moldura, porque também isso é possível de acontecer, tá bom? Então se você vai fazer uma aposta em grande escala, grandes quantidades aí, né? Então tente fazer essa distribuição, ou seja, você gera um grupo de apostas com um tipo de quantidade de filtros, né? E o outro você gera com a outra tipo de quantidade, aquilo que é menos provável de saída, tá bom? Então você consegue cercar essas informações. Analise as sequências de cada dezena sorteada, nos concursos para avaliar sobre a possibilidade de falhas, tá bom? Isso daí é a questão seguinte, por exemplo, a dezena 3, ela saiu lá, está saindo em sequência, saiu em 4, 5, 6 concursos em sequência. Então, a tendência é que aquela dezena, a 3, ela tende a falhar, a tendência de falha no próximo concurso, que é o concurso que você precisa. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Então, a gente avaliar essas dezenas aí no concurso, por exemplo, daquele concurso que eu estou nesse momento, não é viável, porque ele vai ter uma sequência nesse momento, mas eu vou gerar as minhas apostas, processar as minhas apostas, mas vai chegar nos 2, 3 concursos aí que ainda tem a realizar antes da independência, e essa dezena pode falhar. Então, aquela análise ela já caiu por terra, porque não tem mais como trabalhar essa análise para vocês fazerem as apostas. Então, o que acontece? Por isso, é um tempo muito curto para se trabalhar aí a independência, tá bom? Então, tente, pessoal, tente esperar o máximo até o último concurso aí ser realizado para fazer as apostas. É o conselho que eu dou a vocês, tá bom? Processar as apostas aleatoriamente agora pode correr também o risco de vocês, de repente, já num concurso aqui vocês não estão aplicando essa aposta, de repente ter um sorteio lá das 15 dezenas, aí vocês vão ter problemas depois, tá bom? A mesma coisa é analise também as dezenas que estão atrasadas para a possibilidade de saída. É o contrário. Então, por exemplo, eu tenho a dezena 10 que ela falhou em 3 ou 4 concursos aí seguidos.
ela tem uma tendência de sair no próximo concurso. Então, da mesma forma, se eu fazer esse trabalho aqui, colocar dezena 10 que ela vai sair, e ela começar a falhar, quando chegar lá naquele momento, você pode ter uma distorção, né, em relação às informações, tá bom? Ela já está lá com 4 concursos atrasados, você coloca que ela vai sair, mas ela já no concurso anterior ao que você já vai trabalhar, ele já saiu. Então, ela pode correr o risco de falhar lá no próximo concurso, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas dezenas fixas, vocês analisarem e colocar dezenas fixas, sem terminar os concursos, também aí é um risco muito grande, tá bom? Mas muito grande mesmo, ok? Bom, aqui, pessoal, eu vou apresentar agora as partes gráficas, né? Nós vamos ver as informações gráficas daquilo que eu processei. Quem tem o sistema Aquiloto, pessoal, vocês conseguem pegar todas essas informações que vão de lá que eu extraí, tá bom? Então, o que a parte gráfica ela vai fazer aqui? Então, nós vamos estar analisando aqui, no caso, a situação de cada informação. Então, vamos colocar aqui dezenas pares e as dezenas ímpares, ok? Essas informações aí, elas vão estar... Deixa eu só fechar aqui para facilitar. Essas informações, elas têm da seguinte forma. Eu tenho a parte gráfica de todas as possibilidades de saídas de dezenas pares e de dezenas ímpares, tá? E aqui eu tenho a parte gráfica da situação que está em vermelho, que são combinados, né? O que é esse combinado? São as possibilidades de concursos sendo realizados aí, tá? Então, são aquele universo lá de 3.268.760 combinações possíveis da Loto Fácil, sem repetição, ok? Como nesse momento nós não tivemos nenhum concurso que se repetiu da Loto Fácil, então nós estamos ainda naquele caminho, nesse mesmo caminho daquelas possibilidades desse universo de 3.268.760 combinações sem repetição. Aqui embaixo nós temos a parte realizadas. Isso daqui, pessoal, eu usei como base até o concurso 2026. O concurso 2027, 28 e 29 não estão aqui nessa análise aqui, tá bom? Então, dessa informação que nós temos aqui, até o concurso 2026, vocês vejam que a parte gráfica, tanto da parte combinada, que são as curvas das possibilidades de saídas, ou seja, vou só marcar aqui agora. Ou seja, possibilidades de dezenas das dezenas pares, 6, 7 e 8, são as melhores ocorrências, são as melhores quantidades, né? Ou seja, a dezena de sair 6 dezenas pares em cada concurso, ela representa 20,21%, de sair 7 dezenas, que é o melhor, ela representa 31,18%, e de sair aí 8 dezenas, ela representa 25,99%, tá bom? Então, se você somar aí, talvez não dê 100%, tá, pessoal? Porque aí só com 2 casas decimais, né? Nesse caso, significa que as melhores possibilidades de saídas de dezenas, ela é de 6 a 9, de saídas de dezenas pares, tá bom? Então, como eu coloco lá no sistema Aquiloto, eu coloco lá de 6 a 9 dezenas, tanto pares como ímpares, né? Então, são pontos que a gente tem que tentar observar. Se você vai trabalhar uma aposta, onde eu mostrei lá para vocês lá na parte gráfica, se você vai pegar essas quantidades de apostas que você vai colocar de 6 a 9 dezenas ou de 6 a 8 dezenas, é porque a possibilidade, a soma de ocorrências da Loto Fácil em relação a essas quantidades, ela é muito maior. Agregadas, elas são muito maiores, tá bom? Então, quando você vai fazer uma questão de filtros, o ideal é vocês tentarem pegar aí de 6 a 8 dezenas, de 6 a 9 dezenas. Caso você tenha uma quantidade grande de apostas, né, conforme naquela informação do slide anterior, então o que dá para vocês fazer? Pegar 7 por 8 aqui dezenas e você faz uma composição grande dessas apostas. Depois você vai lá na questão de filtros e coloca que você quer de 6 dezenas repetidas e 9 dezenas, pares, e depois 9 dezenas pares. Aí você agrega aí a questão das dezenas. Deixa eu só mudar aqui. Essa daqui não dá porque a tela é azul. Deixa eu só mudar de cor, né?
ok? Então vocês entram com essas possibilidades. Então dá para você fazer aí filtros, né, independente do que vocês tenham aí de questões de apostas, em grande quantidade de apostas, que vocês podem colocar uma quantidade boa com 7/8 que tem uma tendência maior de acontecimento, e depois vocês fazem um outro grupo com apostas de 6 e 9 dezenas aí pares, que vocês tentem aí desmembrar aí de forma diferente, para vocês também buscar aí esses 15 pontos da independência, tá bom? O mesmo vai valer aí no caso para as dezenas ímpares, né? As dezenas ímpares, com 6 delas vindo aqui, o percentual é menor, tá bom? Então dá para vocês também trabalhar com 6 aqui, que você vai ter a composição, né, de 6 a 9. Isso nós estamos falando com apostas simples, apostas com 15 dezenas, tá bom, pessoal? Então vocês colocaram aqui 6 dezenas ímpares aqui, e aí depois vocês têm uma quantidade aqui, no caso, de vocês tentarem trabalhar aqui com 7/8, tá bom? Olha aqui, 7/8 vocês colocam aqui. E aqui, eu esqueci de colocar a parte aqui, por 9, tá bom? Também aqui que dá para vocês trabalharem aí, tá bom? Então, dá para se trabalhar dessa forma também para quem vai fazer grande quantidade. Quem vai fazer pequena quantidade, então o ideal aí é vocês tentarem reduzir no máximo, conforme eu falei para vocês, né? Nesse caso, então, por exemplo, vocês poderiam arriscar aí de 6 a 8 ou 6 a 9 dezenas, aí, dependendo da quantidade que for pequena. Agora as dezenas repetidas. Isso daí é um ponto muito importante, porque as dezenas repetidas, aquilo que eu falei para vocês, o ideal é vocês terem a quantidade, nós já sabemos de dezenas repetidas, certo? Então nós temos aqui esse ideal aqui, que ela vai na curva, né? Então nós temos também a mesma curva, com todas as possibilidades de dezenas repetidas, quanto que ela representa em seu percentual, e vocês vão ver aqui que dezenas repetidas ele vai de 8 a 10 dezenas. Por isso que quando eu falo lá, para quem trabalha com a questão das análises, vocês vejam que ela tem aqui de 8 a 9 que eu coloco lá no padrão, né? Lógico, às vezes sai 7 dezenas, às vezes sai 11, às vezes sai 12 dezenas repetidas. Mas pela parte gráfica que nós temos aqui, ela tem aqui a parte de campos, né? Então essa parte de campos aqui, ó, olha, ela vai muito mais aqui. Vou só marcar aqui porque o valor tá lá bem lá em cima, né? Então ele vai muito mais aqui, ó, de 6 aqui, aqui ele vai aqui de 8 a 10 dezenas. Vocês vejam que a soma do seu percentual ela é bem maior para essa quantidade, né? Então dá para se trabalhar essas informações aqui de 8 a 9 dezenas repetidas. Para quem vai fazer mais apostas, também aí já consegue pegar essa mesma informação de 7 a 11, também da mesma forma que vocês conseguem trabalhar lá a parte de grupos, né? Sempre lembrando, pessoal, que a parte gráfica, essa parte aqui, olha, ela tá bem, olha a curva, isso daqui são os 2026 concursos realizados da Loto Fácil, e ela segue padrão aqui das questões aqui da curva, né, dessa possibilidade de combinações, olha. Então, podem pegar lá a parte gráfica que vocês vão chegar nessas mesmas informações aqui, tá vendo? Então, é uma tendência, tanto na questão da parte combinada que nós temos aqui, como também da parte realizada, ok? Então, dá para você fazer e pegar essas informações aqui e usar como referência, né? Vejam que a curva da parte realizada em relação, por exemplo, a 8 dezenas repetidas, ela está um pouquinho acima daquilo que é a curva de todas as possibilidades. Quando sai com 9 dezenas repetidas, ela também está um pouquinho acima, né? Tá vendo? A curva dela sai um pouquinho fora. E quando você pega com 10 dezenas repetidas, essa curva já fica um pouquinho abaixo, já está um pouquinho abaixo, a ocorrência dela está um pouquinho abaixo aí da questão da curva das combinações possíveis. Ou seja, em percentual ela está um pouquinho abaixo, tá bom? Então ela está em torno de uns 22%, chegando no 23%. Aqui no caso com 9 saídas repetidas, a ocorrência, ela está um pouquinho acima, está uns 32,6%, 32,7%, tá bom? Das dezenas da moldura, também ela faz parte, porque é o seguinte, eu também posso, mesmo que eu faça apostas agora, processe apostas agora, procedimento agora,
comparando somente até o concurso 2026, eu estou perdendo o concurso 2027, 2028 e 2029, que tem tendência de sair mais 3 tipos de quantidade de dezenas da moldura que eu posso estar repetindo agora. Então, por isso que é muito importante a gente, vou bater nessa tecla aqui nesse vídeo, sempre é importante termos aí o último concurso realizado para poder fazer a aposta da Loto Fácil, tá bom? Da mesma forma, nós temos a curva aqui. As questões das molduras, ela tem tendência aqui, olha, da sua curva, né, que seria de 9 a 11 dezenas, tá bom? Eu coloco de 8 a 11 dezenas, tá bom? Mas se vocês quiserem pegar as apostas aqui, a parte gráfica, né, vou cortar aqui um pouquinho essa informação, que ela vem aqui, ó, tá bom? Que é aqui de 9 a 11 dezenas aqui na moldura. Sempre lembrando a vocês que possibilidade de repetições, a gente tem que tentar evitar essas repetições de moldura aí. Reforçando também que são apostas com 15 dezenas, né? Das dezenas em bloco, conforme eu falei para vocês, também ela é da mesma forma, né? As dezenas em blocos, pessoal, ela é dessa situação aqui. Deixa eu só pegar aqui a cor também. Das dezenas em blocos, eu até coloquei as dezenas aqui, ó, separando para vocês, tá bom? Então, é um bloco, aqui 2 blocos, aqui o terceiro bloco e aqui o quarto bloco, tá bom? Da mesma forma que ela tem uma curva aí mais ou menos de 9 a 11 dezenas, que são as melhores ocorrências. Também eu vou cortar aqui pelo percentual para mostrar para vocês, tá bom? Então, 29% com 9 dezenas, 30% aí com 10 dezenas e 16% aí com 11 dezenas, tá? Então, por isso também quem pega lá a parte, quem acompanha a minha análise lá, que eu falo para vocês, olha, o ideal é vocês terem aí a média aí, tentar pegar a média aqui de 10 dezenas, que é o que mais acontece, tá bom? Por conta desse percentual que é apresentado para vocês. Também nós temos aí a parte da curva, né, que ela chega aqui, olha, com 10 dezenas, olha como é que ela fica aqui, ó. Ela tem um percentual um pouquinho maior, mas ela está bem próximo aqui, né? Bem próximo de 30,87%, ela deve estar em torno de 31%, 31,2%, tá bom? 30,90% alguma coisa, tá bom? O percentual é bem próximo, tá? Embora ela vá aqui um pouquinho além dessa curva aqui, olha, um pouquinho só além, mas o percentual ele é bem próximo mesmo. Fibonacci nós temos as mesmas dezenas, né? Também são informadas aqui quais são as dezenas para vocês. Essas dezenas são números fibonáticos, né? E aí também nós temos os percentuais, tá bom? Então também ele trabalha aqui com as questões dos percentuais próximos aqui, mais próximos de saídas, que vai aí de 3 a 5 dezenas, tá bom? 3 a 5 dezenas. Essas são as melhores possibilidades. Mas também a gente não pode descartar outros pontos. Então, quem vai fazer a aposta com quantidade maior, o ideal é vocês também fazerem o mesmo procedimento. Pega as dezenas Fibonacci, coloca lá aqueles que são mais prováveis, né? E depois vocês fazem um outro grupo de apostas daquilo que são menos prováveis, né? Para vocês tentarem secar melhor as informações. Tentar processar elas de uma vez só, eu acredito que seja muito ruim, não seja tão bom, né? Vamos falar em grande quantidade de apostas, justamente por isso, porque de repente você pode sair dessa curva, né? Então você processando de forma diferente, vocês podem sair dessa questão de curva aqui. De repente, se eu colocar de duas, por exemplo, de 3 a 6, ou de 2 a 6, ou de 2 a 7, que seja aí, eu posso ter uma quantidade maior aqui de sair com 7, quando eu faço umas questões aleatórias. Então essa curva ela pode ficar ao contrário, ela pode fazer uma curva para cá, né? Ela não fica essa curva aqui, tá bom? Então o ideal é tentar manter essa curva aqui. As dezenas de números primos também, nós temos as dezenas de números primos. Então todas essas informações vocês vejam que elas estão muito próximas de ocorrência, né? Daquilo que está acontecendo. É lógico que tem umas que vai sair fora do padrão aqui, outra vai sair fora do padrão lá, no outro tipo de situação, mas o ideal mesmo é que a gente tente manter essa curva aqui de quantidades, que é onde vocês conseguem pegar uma melhor possibilidade de saídas, tá bom? Nesse caso, números primos, ele está aqui mais programado aí, ó, com uma quantidade melhor de 5 a 6 números primos, né? Então a gente tenta trabalhar aqui de 4 a 6 ou de 4 a 7 dezenas, que são a questão das curvas aqui, tá bom?
Ímpares não primos, aqui também nós temos as dezenas que são ímpares não primos, né? Essas dezenas aqui, pessoal, olha, vocês vão ver que é muito difícil de falhar essas dezenas, tá bom? É mais fácil sair as 5 dezenas, né? Ou do que falhar essas 5 dezenas, né? É muito mais fácil acontecer isso. A tendência que eu trabalho aqui da curva, ela é de 2 a 4 delas, olha aqui, são as melhores quantidades. Ou seja, é meio parecido com aquelas tal de números mágicos que como as pessoas trabalham ali, tá bom? São dezenas que dificilmente vocês podem pegar lá, dificilmente elas vão falhar, essas 5 dezenas. Então são dezenas que, se vocês tirarem elas daqui, a possibilidade de vocês errarem é muito grande, tá bom? Das dezenas em x, né? Então também temos aqui as dezenas que estão em formatação de x, né? Dessas dezenas também nós temos a mesma curva. A quantidade de 6 aqui, ela está pouquinho, né? Olha, veja que ela está quase com 30,87%, que é com 5 dezenas. Ou seja, ela está saindo uma mesma proporção a dezenas em x, de 5 e 6 dezenas, né? Ela também tem a questão, a parte gráfica dela aqui, de 5 a 6 dezenas de saída. Quando você amplia mais um pouquinho as informações, você pode chegar aqui de 4 a 7 delas aqui, onde seja, a gente tem uma curva, uma flexibilização em relação aí à questão de quantidade de saídas, né? Então, quando a gente trabalha com quantidades boas, a gente tem que ampliar mais a questão aqui das questões de filtros, tá bom? Se caso queira fazer também da mesma forma, a gente pode pegar essas informações aqui, olha. Tá? De 5 a 6 delas. Dezenas de sequência. Essas dezenas de sequência também ela tem, ó, todas elas seguem parte gráficas, tá, pessoal? Tudo isso daqui, pessoal, eu pego e coloco lá. Foi estudado, foi calculado para poder chegar nessas curvas. Tanto é que a curva, tanto a curva de informações que tem, se vocês pegarem essas curvas, essas informações, que são a parte vermelha, que está lá no sistema Maquiloto, para quem tem o sistema Maquiloto, vocês vão ver que as curvas são as mesmas, né? E aqui a parte realizadas também você tem as mesmas informações aqui, olha, elas seguem um padrão aqui em relação àquela parte que tem lá. Essas informações vocês vão ver lá no sistema Maquiloto na parte de relatórios, né, no módulo relatórios. Nesse caso, as questões de sequência, ela tem tendência de sair melhor as aqui de 4 a 5 delas. Mas vocês vão ver lá que tem dezenas que saem 7, com 7 dezenas de sequência, vocês vão ver que saem com 6, com 3 dezenas de sequência, tá bom? Se não me engano, o concurso de 2027 foram com 3 dezenas de sequência, nós vamos ver isso depois. Mas o ideal mesmo é a curva ela muito alta, né, muito extensa, né, que ela vai aí de 4 a 6 dezenas, tá bom? Pelas suas quantidades. As dezenas múltiplas de 3, né, os múltiplos de 3 também aqui tem a quantidade, né, as melhores possibilidades aqui de saídas, né, ela vai de 4 a 6 delas, tá bom? Na sua curva, né. Então também dá para trabalhar, né? Quem quiser trabalhar com dezenas múltiplas de 3, também aí pode trabalhar essas informações aí pegando um grupo de grande quantidade, colocando maior esses filtros, e depois vocês conseguem pegar outros grupos melhores aqui, colocando de repente com 3 dezenas, com 7 dezenas. A mesma coisa para múltiplos de 4 dezenas, né? Dezenas múltiplas de 4, que vai aí de 3 a 4 nas suas melhores quantidades, né? Também pode fazer essas informações e depois vocês trabalham essa outra informação aqui de 2 a 5 delas aí e uma outra escala, um outro grupo. Quem vai fazer apostas com quantidades menores aí, nesse caso então dá para fazer aí de 2 a 5 usando o seu filtro, tá bom? Dezenas por linhas. Aqui, pessoal, eu só coloquei uma parte gráfica também, tanto para linhas e colunas, para vocês verem que é o seguinte, ela trabalha uma curva da mesma forma em quantidade, então vocês vejam lá que 3 dezenas é o que mais é o pico, né? O pico de quantidade possíveis é de 3 dezenas, né? Lógico que não vão sair dificilmente vai sair 3 dezenas em todas elas, embora seja a melhor ocorrência, né? De 3 dezenas em cada linha, tá bom? Também podemos usar uma questão de colocar filtros com 3 dezenas em cada linha, alguma quantidade de apostas, e depois outras apostas a gente tenta variar um pouquinho, tá bom? Porque o que entende-se é que o ideal é a gente tentar trabalhar de formas, vamos chamar de grupos de quantidade de apostas, né? Pega um grupo, faz um grupo aqui tentando fechar aquelas possibilidades melhores,
Outro grupo você consegue expandir um pouquinho melhor as suas questões aí de filtro, né? Ampliar um pouquinho a margem de filtros, tá bom? Então são pontos aí que a gente pode começar aí a trabalhar na questão da autofácil. Aqui nesse caso nós temos quantidade de saídas, né? Tantas quantidades de saídas, possibilidades de saídas aqui 0,47% de falhar uma linha, né? Tá bom? E aí 5,65% possibilidade de vir a linha cheia. As melhores informações, então fica aqui de 2 a 4 delas, tá bom? Aquela questão que a gente fala assim, ó, a linha 2 pode vir de 2 a 3 delas, 2 a 4. Olha, a linha 5 lá, eu estimo de 3 a 2 a 4, né? 3 dezenas, 4 dezenas, tá bom? É por aí, por isso que a gente tenta nas análises entender que dar dicas aí de uma quantidade, olha, essa linha pode vir 3 dezenas. Porque a quantidade e a possibilidade são essas aqui. Para colunas, vocês vão ver que tem uma questão aqui, ó, de uma delas que ultrapassou um pouquinho, né? De vinda de 3 dezenas em quantidade, tá bom? Então vocês vão ver que em quantidade ela falha. É a coluna 1. A coluna 1 ela tem tendência de sair mais vezes com 3. A tendência não, ela já saiu mais vezes do que a curva, né, em percentual, né, ela saiu mais vezes, ela está com 41%, se não me falha a memória, quase 41%. Bom, aqui pessoal, eu coloquei aqui a parte, fiz uma tabela aqui, né, onde eu coloquei aqui os 15 últimos concursos, né, baseando aqui no concurso 2026, tá bom? Aqui são os concursos. Aqui são os tipos de informações daquilo que eu trouxe para vocês de partes gráficas. E aqui nós temos como trabalhar aqui, analisar as ocorrências. Então, por exemplo, de dezenas repetidas, os 15 últimos concursos, ela saiu nessa formatação aqui, tá bom? Então eu consigo trabalhar essas informações aqui dos 15 últimos concursos. Como se comportaram, né, os resultados da Loto Fácil. E aqui é aquela parte mínima e máxima que eu passo para vocês aqui de quantidades, tá bom? Essa quantidade, é lógico que ela está abrangendo um pouquinho mais. Então, por exemplo, de dezenas repetidas de 8 a 10, é isso daqui está no padrão. Dezenas pares, né? Eu coloquei de 6 a 9 também, né? Aqui de 6 a 9. Mas eu posso colocar aqui de 6 a 8, né? Posso encurtar um pouquinho de 6 a 8. E aqui eu posso encurtar um pouquinho também, que seria de 7 a 9 dezenas, tá bom? Conforme nós vimos na parte do gráfico. Então aqui eu tenho algumas dicas algumas informações que eu posso apresentar para vocês entre máximos e mínimos aqui, tá bom? Então isso daqui é uma forma mais padrão, tá ok? Porque ele está lá na parte gráfica daquilo que que eu apresentei para vocês, né? O que dá para fazer agora é dessas informações pensar aí em encurtar um pouquinho, né, a questão para que saia as apostas e também tentar aí abranger um pouquinho mais. Eu deixei ela um pouquinho mais abrangente aí para a questão de quem vai fazer apostas, porque eu procuro basear mais em quem vai fazer uma quantidade menor de apostas, né? Vai fazer 20, 30, 40 apostas, 50 apostas aí, que é uma quantidade menor, do que para quem vai fazer 200, 300 apostas e tudo mais, né? Ou 500 apostas. Sempre reforçando para vocês, pessoal, tenham cuidado, tentem analisar, se possível, até o último concurso realizado da Loto Fácil. Quem vai fazer apostas já agora, tudo bem, pega a aposta, processa a aposta. Mas depois dá uma revisada, pessoal. Se não conseguiu fazer a aposta, dá uma revisada antes para ver se vocês não correram algum risco aí de moldura repetida, de alguma coisa repetida. Tá bom? Então é isso. Boa sorte para vocês aí, pessoal. Para mim também, que eu vou fazer as minhas fezinhas aqui. Um abraço.